A família Recife saúda a todos os ouvintes do programa Maravilhosa Graça, pela sua 87,9 FM, também a missionária Lídia Cerqueira, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade de ser porta-voz da sua palavra. Queremos avisar que hoje nós não teremos o quadro Responde Aí à Luz das Escrituras. Nós decidimos fazê-lo em sábados alternados para realizá-lo cada vez mais com qualidade, zelo e dedicação. Mas próximo sábado nós teremos, se Deus quiser, com o tema Problemas Emocionais Causados nesse período de pandemia. E teremos a participação do pastor Rafael, aquele que foi pastor aqui em Itabaiana, na Primeira Igreja Batista em Itabaiana. Está imperdível o programa. Conto com a sua audiência no próximo sábado. E nesta noite nós queremos registrar nossos sentimentos de pesar ao idealizador desse programa e a toda a sua família pela trágica perda que sofreram. Que o consolo, o refrigério, o bálsamo do nosso Deus venha sobre suas vidas, pois só Ele nos dá força para prosseguir em momentos como esse. E a mensagem desta noite, como todas as outras, ela foi preparada por meio de oração, estudo e meditação, antes mesmo desse ocorrido. E a mensagem da palavra de Deus é para todos que a ouvem, inclusive para quem ministra, mas nós queremos dedicar de forma especial a essa família enlutada e também a irmã Sebastiana, da Igreja Batista da Esperança em Recife, que também passou por essa lamentável experiência por esses dias. Que a palavra de Deus fale poderosamente às suas vidas nesta noite. E nessa noite nós vamos estar meditando no texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o tema da nossa mensagem é capacidade para vencer, mas também para perder. Diz a canção: nesses dias de desespero, incerteza e medo há. De fato estamos vivendo dias difíceis, de incerteza, de medo e até de desespero para alguns. Há um colapso na saúde, na ciência, na política, na economia. Não sabemos a origem real desse caos instaurado. Não sabemos se há motivações espúrias e ilegais por trás de tudo isso. Não sabemos se a informação que nos chega é verdadeira. Enfim, não temos certeza do presente que estamos vivendo, quanto mais do futuro que nos aguarda. E todo esse cenário de dúvidas, instabilidades e incertezas promove uma espécie de desfalência, de desfalecimento, de perda das forças. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, eu já disse em ocasiões anteriores, pois sempre me reporto a essa carta, tamanha riqueza de conteúdo que ela possui. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta aos Filipenses, ele estava preso na fila da guilhotina. Portanto, quando ele fala de alegria na carta, quando ele fala da presença de Deus junto a ele nesta carta, quando ele fala de não ficar ansioso nesta carta, quando ele fala da paz que vai além da compreensão humana nesta carta, quando ele fala de pensar em coisas boas, quando ele fala de satisfação e de contentamento nesta carta, e quando ele fala de ter força, ele não fala em circunstâncias confortáveis, favoráveis. Ele estava preso, encarcerado no corredor da morte. Assim, quando o apóstolo Paulo, ele usa a expressão posso todas as coisas, como nós lemos no início, o termo posso aqui do verbo poder no texto em grego significa ter força, ter capacidade especial para fazer
ou vivenciar algo. É ser capaz, é ter força, é ter todas as condições. A grosso modo, nós poderíamos entender que o apóstolo Paulo, ele era dotado de uma força, de um poder, de uma capacidade para fazer e acontecer. Ser um supercrente, alguém quase onipotente. Mas não é isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Se nos atermos ao contexto do texto que citamos, que nós lemos, nós verificamos que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que ele é um supercrente. Escute o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 11 e 12 deste capítulo. Versículo 11. Não digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído ou já tenho experiência, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E aí é nessa ocasião que ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 11, o apóstolo Paulo ele diz que já tinha aprendido a contentar-se. Ele já tinha aprendido a estar satisfeito com o que ele tinha. O termo contentamento ou satisfeito é relativo a estar feliz ou contente com o que se tem, contente com a circunstância em que se vive. Lembrem-se que essa afirmação do apóstolo Paulo de ter aprendido a estar satisfeito, a ter contentamento com o que tinha e com a ocasião que vivia, ele afirmava isso quando ele estava encarcerado no corredor da morte. Trago uma curiosidade acerca do termo contente. Esse mesmo termo usado pelo apóstolo e que o pastor Hernandes Dias Lopes ele diz que era o termo mais importante da ética pagã. Talvez a palavra, o pastor Hernandes diz, talvez essa era a palavra preferida do estoicismo, que era um grupo de filósofos que colocava a razão acima das emoções e que entendia como contentamento, como satisfação, autossuficiência. E aí vem o apóstolo Paulo e dá outro significado. Ele diz: o meu contentamento, a minha satisfação, a minha suficiência não vem de dentro de mim, como defendia os estoicos, mas vem de Deus, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo, ele afirma: aprendi a contentar-me, a estar satisfeito, a ser suficiente com o que tenho, no versículo 11. E no versículo 13 ele completa: porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, havia contentamento em circunstâncias difíceis, em circunstâncias adversas, de prisão, de iminente morte, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma capacidade especial, concedida por Deus, de vivenciar essas circunstâncias dolorosas. O apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui que Deus é quem dá força. É Deus quem capacita a ter esse contentamento. Talvez você esteja passando por momentos de dificuldades. Talvez você esteja passando por problemas com a saúde. Talvez você esteja passando por problemas financeiros. Talvez você esteja passando por problemas de relação. Talvez você esteja passando por problemas emocionais. Talvez é a dor da perda de um ente querido.
O apóstolo Paulo, ele nos ensina que temos condições de suportar, porque Deus nos capacita e dele vem o nosso contentamento. Ouvi uma bela definição de contentamento por esses dias, que é o seguinte: contentamento é o sentimento de descanso e paz na presença de Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Contentamento é saber que Deus é bom para mim, agora, independente das circunstâncias. Às vezes não conseguimos compreender certas dificuldades que passamos. O pastor Augusto de Nicodemos, ele disse que Deus usa cada circunstância como uma sala de aula. Aprendemos com cada momento na nossa vida. E os difíceis, então, esses têm um potencial de nos fazer crescer, amadurecer, fortalecer. Lembre-se, o cristão não busca esse contentamento no seu eu. O cristão, ele não busca esse contentamento em si mesmo, mas em Deus. É Ele quem faz esse milagre em nós. A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Sou eu. O milagre sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre
versículo 12, o apóstolo ainda nos diz: sei estar abatido, ou seja, humilhado, e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, ou já tenho experiência, tanto a ter fartura, ou seja, ser saciado, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. E no versículo 13 ele completa: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A capacidade que Deus o concede, e o apóstolo nos apresenta no versículo 12, é de vivenciar tanto momentos bons quanto momentos maus. No versículo 11, que nós vimos anteriormente, ele fala de uma capacidade divina sobre ele de contentar-se, seja qual for a circunstância. Agora, no versículo 12, ele fala de uma capacidade divina sobre ele de vivenciar qualquer circunstância, quer seja humilhado, quer seja tendo em abundância, tendo fartura ou tendo necessidade, sendo saciado ou com fome. A expressão que o apóstolo Paulo ele utiliza no versículo 12, em todas as coisas estou instruído, ou como tem em outras traduções, em todas as circunstâncias já tenho experiência. Quando ele fala de ser instruído ou de ter experiência, esse termo utilizado pelo apóstolo, ele também pega emprestado das religiões pagãs, das religiões místicas, das religiões de mistério da sua época, da mesma maneira que ele pegou emprestado o termo contentamento. E a palavra grega traduzida por experiência, por aprender, é melhor traduzida por ser iniciado. E o termo mieomai do grego significa aprender o segredo de algo através de uma vivência pessoal ou em decorrência de um processo de iniciação. É aprender um segredo. Nas religiões pagãs, nos dias do apóstolo Paulo, essa experiência, esse aprendizado, essa iniciação que ele fala, se dava através do sobrenatural, do místico. Mas o apóstolo Paulo ele diz aqui que para o cristão essa experiência, esse aprendizado, essa iniciação, ela se dá na concretude das situações com a providência de Deus. Muitas vezes esperamos algo sobrenatural, muitas vezes esperamos algo místico da parte de Deus, mas a experiência que Ele nos concede é através da concretude das circunstâncias, quer sejam boas ou más. Portanto, temos sim a capacidade de ganhar, mas também de perder. Temos sim a capacidade de ser elogiados, mas também de ser humilhados. Temos sim a capacidade de ser saciado, mas também de ter fome. Temos sim a capacidade de ter fartura, mas também de ter necessidade, porque nós podemos, à semelhança do apóstolo Paulo, todas as coisas em Deus, de quem vem a nossa força e capacidade de vivenciar cada situação. O escritor C.S. Lewis, ele diz: a experiência é uma professora cruel, mas você aprende. Meu Deus, como você aprende! E assim nós entendemos com a mensagem do apóstolo Paulo: aprendi o segredo do contentamento em toda e qualquer situação. Posso enfrentar qualquer situação por meio daquele que me capacita. Não temerei,
que zela pela sua palavra. Eu sei, eu abro mão de tudo, aceito teu querer, só não voltarei atrás na minha decisão de ser fiel até a morte. Tão cansado e fraco estou, mas não vou na minha força, vou nos braços do Senhor. Retroceder não vou, vou seguir um pouco mais, resistir um pouco mais, adorar um pouco mais. Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sofrer, chorar, perder, mas não vou desistir do meu alvo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tão cansado e fraco estou, mas não vou na minha força, eu vou nos braços do Senhor. Retroceder não vou, vou seguir um pouco mais, resistir um pouco mais, adorar um pouco mais. Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sofrer, chorar, perder, mas não vou desistir do meu alvo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. 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 Por mais cansado e fraco que esteja, não vá na sua força, você não conseguirá. Só em Deus temos força para sofrer, para chorar, para perder. Porque força para ser feliz, força para sorrir, força para ganhar, você pode até encontrar em si ou nas circunstâncias, mas para esse momento de dor, de sofrimento, de incerteza, força só em Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.